Existe uma mentira que contaram para você. A mentira é que uma boa ideia vale milhões. Eu tô aqui para dar uma cagada de regra, tá? E dizer que isso está errado. Uma ideia por si só, ela é um passivo, ela é uma dívida que o seu cérebro cria com a realidade. Durante anos, eu fui uma espécie de zelador de um cemitério. E não um cemitério de pessoas, tá? Mas um cemitério de potenciais. Se você olhasse para a minha vida há 5 anos atrás, veria um cara inteligente, articulado, que leu todos os livros de negócio, todos os livros de autoajuda, todos os livros de marketing, mas que na prática não tinha construído nada. Eu era um viciado em preparação. Eu era viciado em planejar o cenário perfeito. E hoje eu quero ter uma conversa, mas uma conversa muito franca com você, sobre como eu saí dessa paralisia analítica e comecei a executar de verdade. Eu quero te contar como é que uma ponte velha no Chile mudou toda a forma como eu penso, tá? Na verdade ainda me dá calafrios pensar nessa ponte, mas olhando hoje foi uma das melhores coisas que já me aconteceu e eu vou te contar essa história, tá? Se você sente que estuda, mas a sua vida ela não sai do lugar, esse vídeo é para você. Para você começar a ter realizações na sua vida como eu comecei a ter na minha, beleza? Ó, vamos começar com um diagnóstico, tá? Eu vou usar a minha própria história, tá? Mas eu quero que você veja como que isso ressoa na sua também. Eu tinha um amigo, para não revelar o nome dele, vamos chamar ele de Zeca, tá? O Zeca, ele não lia nem 10% do que eu lia, ele não sabia o que era, por exemplo, estoicismo, ele não sabia o que era biohacking, por exemplo, mas o Zeca, ele abriu uma loja. A loja era feia, o nome era péssimo, o atendimento era bem mais ou menos, mas ele faturava. Ele tinha dados reais do mundo. Enquanto isso, eu estava aqui no meu quarto, desenhando um plano de negócio perfeito para uma empresa que não existia. Eu estava desenhando, por exemplo, uma dieta enquanto eu comia pizza. E aí foi que eu percebi algo assustador. Estudar dá a mesma sensação de fazer, mas sem o resultado de ter feito. Loucura, né? Quando você compra um curso, ou quando você desenha tipo aquele mapa mental coloridíssimo, seu cérebro libera uma dopamina, bate nas suas costas e diz: parabéns, amigo. A gente está progredindo. Mas isso é uma mentira biológica. Você não está progredindo, zero. Você está apenas se acalmando. Eu chamo isso de masturbação intelectual. Por quê? Porque é prazeroso. Parece que você está fazendo algo, mas no final não gera vida nenhuma. Eu precisei chegar no fundo do poço da minha própria hipocrisia para entender que o mundo não liga, mas não liga mesmo para o que eu sei. O mundo só reage ao que eu realizo, materializo. É uma dura realidade que eu demorei 4 anos para perceber. Eu espero que esse vídeo te ajude a acelerar esse processo. Falando em ajudar, inclusive, você conhece a lei do retorno? Que todo bem que você faz para alguém te volta em dobro. Bem, se você está aqui nesse vídeo até agora, eu já espero ter te ajudado de alguma forma, pelo menos com uma clareza ou um direcionamento. E esse é um momento de retribuição simples, de fazer o bem. E como é que você vai fazer o bem? Com um simples like, você vai apertar aqui que não custa nada. Você vai me ajudar muito. E eu espero que te volte em dobro. Seu like me ajuda demais a continuar produzindo vídeos como esse daqui. Beleza? Obrigado de coração. Obrigado mesmo pela ajuda, tá? Agora voltando pro assunto do vídeo, a virada de chave para mim, ela não aconteceu no meu quarto, no escritório, ela aconteceu no Chile, no Parque Nacional Torres del Paine. Eu decidi fazer um trek lá que chama Circuito O. São de 8 a 9 dias caminhando em volta de uma montanha. É brutal, tá? E eu com a minha arrogância de planejador, né? Eu tava preparadíssimo, que eu já tinha lido a respeito, eu sabia tudo. Mas a teoria ela não vai te preparar, mas de forma nenhuma, para um vento patagônico de 80 km no seu rosto. E aí lá pelo 5º dia, eu cheguei num obstáculo, né? Uma ponte. E não era uma ponte firme, tá? Era uma ponte daquelas suspensas velhas que ficavam balançando sobre um desfiladeiro que se eu caísse já era, tá? E eu tenho pavor de altura. Minhas pernas travam, eu literalmente congelei. E ali parado na entrada daquela ponte, com o vento no meu rosto, eu tive uma epifania de execução. Que vale
mais do que qualquer MBA. Eu olhei para trás, tá? Voltar significa andar 4 dias, subir montanhas que eu já tinha descido sem comida suficiente. Era uma morte provável, tá? Ficar parado significava congelar ali, que era frio demais. Aí já era uma morte certa. Então a minha única opção de vida estava seguir em frente, atravessar aquilo que eu mais temia. A vida, ela tinha me removido todas as minhas opções. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha deixar para amanhã. É executar ou morrer. Eu atravessei tremendo, rezando. E até parece que o que eu vou te contar agora é mentira, mas durante a travessia, uma corda da minha mochila, ela se prendeu na ponte. Eu estava andando e senti um puxão para trás. Naquela hora ali eu pensei, pronto, é Deus me chamando, já era. Mas quando eu olhei para trás eu vi que era uma corda que tinha soltado da mochila com o vento, ventava realmente muito, tá? E ela tinha ficado presa nos arames da ponte. Tive que dar uns 4 passos para trás, todo cagado. Mas fui lá, eu soltei e no final atravessei. E aí quando eu pisei do outro lado, eu entendi. A gente procrastina porque a gente se dá opções demais. Aqui inclusive vale uma citação do livro da Arte da Guerra, que eu acho que vai ilustrar muito bem esse conceito, tá? No livro o general diz: numa batalha, não encurrale o inimigo. Deixe sempre uma saída. Se não restar nenhuma outra alternativa, ele vai precisar lutar pela própria vida. E aí cada soldado inimigo vai valer por 10 dos seus soldados. A verdade é que quando a gente não tem saída, a gente deixa de lutar por uma ambição e a gente começa a lutar por sobrevivência. E não tem força maior do que essa. Você não está executando seus projetos porque tem rotas de fuga. Pensa comigo, se você não entregar aquele projeto do seu projeto paralelo ali hoje, o que acontece? Nada. Você continua com seu emprego, você continua comendo, sua Netflix continua ali funcionando. A falta de consequência gera a falta de ação. O que eu aprendi na fonte foi que a teoria da restrição radical, se você quer fazer algo realmente grande, escrever um livro, abrir um canal do YouTube, emagrecer, você precisa queimar os barcos. Você precisa criar um cenário artificial onde não fazer nada doa mais do que fazer. E aí como que eu faço isso hoje? Eu uso um compromisso social e financeiro. Se eu digo que vou lançar um vídeo tal dia, eu prometo publicamente. Se eu não lançar, minha reputação sofre. Eu dou muito valor para ela, afinal a gente só tem uma reputação na vida. Eu crio a minha ponte do Chile artificialmente. Eu sempre separo um tempo da minha semana para isso. Aliás, isso vai levar a gente para o segundo pilar da execução, que é o tempo. Porque a gente é super produtivo na semana antes de sair de férias, por exemplo. Ou um dia antes de entregar um TCC. Porque o prazo é real, é iminente. Existe uma lei, a lei de Parkinson, que é o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua realização. Se eu te der 1 ano para você escrever um livro, você vai levar 1 ano para escrever. Se eu te der 3 meses, você escreve em 3 meses. E arrisco a dizer que o livro de 3 meses provavelmente será melhor, porque terá menos dúvida e mais instinto. Eu parei de fazer metas anuais. 1 ano é tempo demais. 1 ano é o lugar onde os sonhos vão morrer com certeza. Eu trabalho em ciclos de 12 semanas. O meu ano tem 3 meses. Isso cria um senso de urgência constante. Eu acordo todo dia pensando. Meu ano acaba em outubro, por exemplo. Eu tenho que correr. Eu aprendi essa lição de espremer o tempo no livro 1 ano em 12 semanas e eu recomendo demais a leitura, tá? Você precisa parar de viver a vida como se tivesse todo o tempo do mundo. Você não tem, a gente não tem. Lembre-se, você vai morrer. A sua ideia genial vai morrer com você se você não colocar ela para fora agora. Coloque prazo em tudo e, se possível, um prazo bem apertado. Eu sempre me pergunto, inclusive, se não agora quando? Aliás, eu tenho essa frase tatuada no meu corpo, aqui embaixo. Agora você pode estar pensando, beleza, Grilo, entendi a filosofia, mas eu sento na frente do computador e travo, dá um branco. Vou te dar uma ferramenta tática final, tá? O segredo para vencer a paralisia inicial, que eu chamo de ação mecânica. O seu cérebro, o nosso cérebro, né? Ele tem medo de grandes tarefas. Escrever um roteiro, por exemplo, é algo assustador.
fazer o imposto de renda é algo assustador. A sua amígdala cerebral vê isso como uma ameaça e te manda fugir para o Instagram, por exemplo. O segredo é emborrecer a tarefa. Torne a tarefa tão estúpida, tão ridícula que seja impossível de falhar. Eu não sento para escrever um roteiro. Eu sento para abrir o Google Docs. Só isso. Depois que eu abrir, a minha meta é escrever o título. Só isso. Depois escrever a primeira frase. A motivação, ela não precede a ação. A ação produz a motivação, é física pura. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Você precisa apenas dar o primeiro empurrãozinho mecânico. Cara, pare de tentar ser um gênio criativo e seja um robô executor pelos primeiros 5 minutos, e depois você volta a ser um gênio criativo. Parece bobo, e de fato é, mas é o simples que funciona. Beleza? Para encerrar, eu quero te deixar com um desafio, tá? A gente vive na era da informação, mas está morrendo de fome de sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. O cemitério está cheio de ideias. E a gente não precisa de mais planos perfeitos. A gente precisa de planos imperfeitos, executados violentamente hoje. Aliás, planejar não significa de forma alguma obter soluções perfeitas. Significa fazer o melhor possível com os nossos recursos limitados. Não importa como você está hoje, só começa, cara. A vida não te entregou esse vídeo à toa. Sai desse vídeo, cara. Não vai assistir outro. Não vai ver um pulo de gatinho. Eu quero que você feche essa aba, pegue um papel e caneta e escreva uma coisa. Uma única ação mecânica que você vai fazer pelos próximos 10 minutos para tirar o seu projeto do papel. Atravessa a ponte. O medo da altura é real, mas a vista do outro lado, a sensação, a vista de quem realizou, vale cada segundo de tremedeira. Beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, considera ser um inscrito no canal. Quando você se inscreve, o YouTube ele passa a te recomendar outros vídeos meus e também a recomendar outros vídeos desse mesmo assunto que você acabou de assistir. Beleza? Muito obrigado de coração. Valeu mesmo ter ficado até aqui. Cara, vai fazer. Vai fazer. Acredita no processo e bora dar nossos pulos. Abraço.